Olá, boa noite. Vejo que algumas pessoas já estão entrando aqui na live. Sejam bem-vindas todas. Vocês me ouvem? Se alguém puder me responder se está me ouvindo. Sim. Ok, vamos aguardar então nossa convidada de hoje para começarmos aqui o nosso bate-papo sobre lideranças negras, mulheres ativistas nas periferias de São Paulo. Convidada de hoje é assistente social, é professora, chama Eliette Barbosa, acabou de lançar um livro, né, com esse tema, pela editora Dandara, e vai conversar com a gente hoje sobre protagonismo das mulheres negras, né, na política, no ativismo cotidiano, no dia a dia. Aguardando a entrada aqui da professora Eliette. Professora Eliette já está aqui com a gente, eu vou convidá-la para participar do nosso bate-papo. Para quem está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa live de terça-feira. Ana Mielke, Entre Visitas. As pessoas me perguntam por que não entrevistas? Eu falo, é porque a ideia original era fazer entrevistas e receber as pessoas na minha casa, mas aí veio a pandemia e nós tivemos que trabalhar com o virtual. Boa noite, Eliette. Boa noite, tudo bom, Ana? Boa noite para todo mundo. Ai, que ótimo, que honra te receber aqui na live de terça-feira. Muito Honra toda minha, feliz. imagina. Esse mês, né, que é o mês que a gente faz aí o Julho das Pretas, né, para celebrar, né, o 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para nós aqui o Dia de Teresa de Benguela. Então a ideia é convidar. A gente sempre tenta trazer mulheres negras para falar aqui no canal, né? Então esse mês, mais do que nos outros, né, a prioridade é trazer as mulheres negras para falar de suas histórias, de suas lutas, de suas pesquisas, né, como é o seu caso, que fez uma pesquisa, né, sobre lideranças negras e que se transformou aí no livro, né, lançado esse ano, né, É, Negras Lideranças, Mulheres Ativistas da Periferia de São Paulo. Para quem não conhece, gente, a Eliette Barbosa, ela é professora no curso de Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais, no CELAC, na USP, é também assistente social e autora do livro, né, que eu já citei. Boa noite, querida. Boa Bem-vinda. noite, obrigada, Ana, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, né, no nosso mês, apesar que todo ano, né, todos os meses são nossos, né? Mas o mês de julho a gente comemora, né, a- o Julho das Pretas, né? Então, eu acho que, assim, grande honra de estar aqui e estar compartilhando com vocês, estar presente aqui.
e demonstrar um pouquinho da minha trajetória, junto com a trajetória de todas as mulheres que estão comigo nesse livro, né? Que não é só eu, né? São todas nós. Então, assim, é uma gama de mulher negra aí que está comigo, que está no cotidiano, que fez parte da minha vida, que me ensinou muito, né? É isso que eu sempre falo. Elas me ensinaram o que a academia não me ensinou. Então, assim, hoje eu posso dar parabéns para todas as mulheres pretas das periferias de São Paulo. Então, meu boa noite é para vocês hoje. Perfeito. E eu vou começar por aí, então. Você já trouxe um pouquinho da sua, né, falou um pouco do que você aprendeu com essas mulheres que você depois acabou narrando, né, nas suas experiências aí no seu mestrado, né, que gerou o livro. Queria que você falasse um pouco dessa sua história, né? Você é assistente social, eu sei que você trabalhou, né, como assistente social em alguns bairros periféricos, né, da cidade de São Paulo. Fala um pouquinho como é que foi essa sua experiência. Vamos lá, né? Assim, eu nasci, né, na periferia de São Paulo também, então sou filha de paulistano, nasci na cidade de São Paulo. Minha família veio do bairro do Bexiga e, como todo mundo que morava no Bexiga, minha família também foi para a periferia de São Paulo, né? E aí eu comecei o meu ensino fundamental e o secundário também em escola pública. E fui fazer faculdade, mas assim, naquela época era algo que era bem distante mesmo. E fui fazer faculdade de serviço social. E no segundo ano do curso de faculdade, eu recebi a proposta para poder ir trabalhar na favela de Heliópolis. Só que era para trabalhar no primeiro projeto de reurbanização de favela de São Paulo, né? Inclusive, essa época, a Heliópolis pertencia à Coab São Paulo. E eu fui fazer esse estágio, né? E aí foi a primeira vez na minha vida que eu tive contato com o movimento social, né? Tive contato com o pessoal da UNAS, né, que é de Heliópolis. E aí foi toda uma trajetória, foi o primeiro projeto que a gente teve de reurbanização. Mando também um grande abraço para a mulherada de lá de Heliópolis, que elas também são bárbaras, né? E eu estou tendo retorno, mas tudo bem. E eu fui para lá fazer esse estágio. E durante esse estágio eu fiquei 2 anos e meio dentro da favela de Heliópolis e depois fui trabalhar num projeto de habitação popular, que foi na época que surgiu a CDHU em São Paulo, que eu fui trabalhar na Zona Leste, quando a CDHU começou a fazer as casinhas habitacionais, né? Que eram casas embrionárias e tinha um lote que a pessoa poderia estar construindo depois. E eu fui trabalhar em Aê Carvalho, Itaim Paulista, bairro dos Pimentas, assim, os extremos da cidade de São Paulo, né? Jardim São Luís, na época também. E aí eu me deparei com a seguinte situação, que sempre me questionou, né? Sempre a presidência da associação era um homem que tinha, mas eu via que a articulação da comunidade era feita por mulheres, né? Era elas que faziam o trabalho miúdo, que nem a gente fala. Era elas que iam de casa em casa, era elas que faziam o contato com os moradores, o processo de convencimento de participar da luta, era elas que faziam essa parte. E com os homens, como eu trabalhava no órgão público, era sempre eles que vinham para o gabinete para poder negociar, né? Mas a organização do ônibus, de fazer todo aquele auê, ficava com a mulherada. E isso sempre me deixou uma pulguinha na minha orelha.
E decidi, aí teve minha trajetória, eu trabalhei todo esse tempo, muito tempo com a habitação popular, e aí eu fui para a academia, né? E tentei levar essa questão dos movimentos sociais com um viés, né, feminino e negro. Foi difícil a academia me aceitar com esse tema de pesquisa, né? Mas assim, Imagino. vários nãos eu levei, não foi um só não, foram vários, né? Mas até que o meu querido orientador Salvador Sandoval falou, não, a gente vai fazer, né? E aí foi que a gente trabalhou essa questão de movimentos sociais, né? Dos movimentos de base, e essa questão da atuação das mulheres dentro desses movimentos de base. E aí foi que saiu a minha pesquisa de mestrado, né? Essa pesquisa de mestrado foi justamente com essas mulheres que estavam na frente, na base, como eu falei, e eu fui entrevistar essas mulheres que participaram do movimento de saúde, mulheres que participaram da moradia popular, né? Mulheres que participaram do processo de educação, de creche nos seus bairros. Então, o que eu falo que essas mulheres que são lideranças, que foram lideranças na década de 80 e 90, fizeram parte das políticas públicas, né? Porque se não fosse elas provocarem essa agenda, né, dentro das políticas públicas, a questão da moradia, que hoje a gente tem uma política pública que a moradia fica no nome da mulher, foi através dessa luta. Se hoje a gente tem creches, né, nos bairros periféricos, foi através dessa luta. Então, se tem posto de saúde, foi através dessa luta. Então, eu acho que a gente tem mais mesmo que estar falando dessas mulheres, entendeu? Que elas fomentaram as políticas públicas de São Paulo. Quem são essas mulheres? Você entrevistou algumas, né, no seu mestrado, conta a história delas, traz um pouco do perfil dessas mulheres para a Eu acho gente. Quem que são elas? assim, essas mulheres eu vejo assim, como minha mãe, minhas tias, né? São mulheres que são próximas, o contexto de vida meu não é muito diferente do histórico dessas mulheres que eu entrevistei, né? Então, são mães, né, que precisam trabalhar, são mães que precisam dar um lar para sua família, são mães que precisam de uma escola para os seus filhos, né? E essas mulheres têm uma potência, Ana, que assim não dá para dimensionar, né? A garra, a potência que essas mulheres têm. Então, assim, elas lutam para os seus e dos outros. E eu acho que isso é uma característica muito grande de mulher negra, de mulher preta, entendeu? Eu sempre conto a história da Elefoa, né? Que a Elefoa é assim, ela anda em bando de fêmeas, né? E o filhote da Elefoa é filho de todo mundo, né? Então, todas as elefoas tomam conta dos filhos de todas as elefoas. Então, os filhos são comunitários. E o que eu vejo com essas mulheres é justamente isso, entendeu? Os filhos dela não é só os filhos que elas têm dentro da casa dela. Os filhos dela é os filhos do vizinho, é o filho da outra vizinha da outra rua, entendeu? Elas tomam conta, entendeu? Elas tomam conta tanto dos filhos dela como dos filhos das outras. Então, eu acho essa, que, essa, que essa potência que essas mulheres têm, entendeu? São pouquíssimas pessoas que conseguem visualizar isso dentro da comunidade. E isso, assim, às vezes elas tratam de uma forma tão natural, entendeu? É de uma forma tão natural que elas às vezes não têm dimensão da potência que elas têm, né?
dessa forma do cuidado, dessa forma do cuidado com o outro, do cuidado com a comunidade, do zelo com os idosos que elas têm, com o zelo que elas têm com as crianças. E essas mulheres que eu entrevistei, eu me senti assim em casa quando eu fui convidada, quando eu fui fazer a entrevista com elas. Então, assim, às vezes eu ia de final de semana, eu sentava no sofá, entendeu? Esquecia que estava acontecendo uma entrevista, porque o papo ficava tão de casa, né? Que a entrevista transcorria de uma forma muito natural, né? Assim, normal, como se eu fosse da família, né? Então, assim, o que era gozado, que assim, um entrava, deixava a criança, aí o outro entrava, fazia um prato para comer, ia na cozinha e comia, né? Então, essa questão do público e do privado, que eu abordo também no livro, né? Isso é uma coisa muito natural, né? Não tem essa dimensão, não tem essa separação que fala do público e do privado. Ah, a vida, a vida dessas mulheres é comunitária, ali muito. É Que comunitária, ótima, então assim, acontece, as coisas acontecem. que ótimo essa palavra, comunitária, tem a ver com comunidade, né? Que falar comunidade, às vezes as pessoas entendem que é apenas a substituição de um termo por outro, mas não é, né? Comunidade tem um sentido de pertença, né? Um sentido de Exatamente. pertencimento, de relações comunitárias. Acho muito potente você trazer essa palavra comunitário. E uma coisa que eu observei, né, e que tem relação com o nosso momento atual, é que assim, você fala de mulheres que fazem política, né? É um Exatamente. jeito de fazer política que talvez não seja reconhecido pela grande política, né? Mas que é fazer política, é fazer a política do dia a dia, do cotidiano, é a luta pela creche, é a luta pela habitação, é o corre da alimentação, né, da família, do cuidado. E a gente vive hoje, né, Eliette, um momento assim, 2018 marcou bastante esse cenário, né, desse protagonismo da mulher negra nos espaços políticos de poder, né, e muitas vezes eu enfrento esse debate às vezes, né, as pessoas têm um pouco essa imaginação, né, de que as mulheres negras estavam fora, né, dessa política, né, quando na verdade não é que elas estavam fora, elas estavam em outras esferas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que você trabalha bastante isso, né, nas suas reflexões. Então, o que eu acho não é que estava fora, eu acho que elas estavam invisibilizadas, né? Eu acho que nunca teve fora. Elas nunca estiveram fora. Só que, assim, existe um formato de fazer política, né? Que as pessoas acham que esse formato de fazer política é só dentro de gabinete, né? Ou então dentro de um partido político, né? Eu não estou falando, eu acho que política faz parte do nosso cotidiano, né? Política é o nosso cotidiano. Aí a gente tem a ideologia de que forma que você vai dimensionar essa política. E aí eu acho que tem as instituições que abordam esse tipo de política, né? O que eu acredito, né, e que eu percebo que a partir do momento que você tem uma família que dentro desse histórico que a gente carrega, né, do histórico de família negra, né, o histórico que a gente traz desse processo todo de escravização que a gente teve, e que foram essas mulheres também, que mesmo no pós, no dia 14 de maio, que continuaram ainda sustentando suas famílias. Essas mulheres fizeram política, entendeu? Elas continuaram fazendo política porque elas sabiam que tinham que sustentar os seus filhos, né? Então, algumas continuaram trabalhando dentro das fazendas, dentro das casas dos seus senhores, né? Vamos estar dizendo assim.
Mas só que não era alienação, entendeu? Não foi um processo de achar que ela era alienada, que ela não sabia do que estava, sabia sim, entendeu? Do que estava acontecendo. Tanto é que esta mulher que estava dentro da Casa Grande é que fazia a comunicação com o pessoal da senzala, né? Isso é fazer política, entendeu? Então, isso sempre foi fazer política, né? Então, a gente herda esse processo. Só que esse fazer política não é um fazer política aos moldes europeus, né? De gabinetes, não é modos de fazer política da forma do colonizador, vamos estar falando assim, mas é fazer política à nossa maneira. Então, na cultura está sendo feita política, de trazer a oralidade nesse processo todo que veio a nossa história, né, que a nossa história é oral, né, esse processo é fazer política. Ter a nossa resistência é fazer política. Então, eu acho que a partir dos anos 80, quando essa mulher vai para a rua exigir creche, exigir escola, pedir, exigir posto de saúde, aí ela vai para uma política institucional, né? E essa política institucional que ela vai fazer, ela vai também porque há necessidade, porque ela precisa trabalhar, né? Teve todo esse processo que a mulher negra ainda, ela sempre trabalhou, mas só que com os apoios de dentro de casa. Então, assim, era o filho mais velho que tomava conta do filho mais novo, para ela poder sair, para poder dar o sustento para sua família. E este processo, quando ela se descobre como cidadã, que ela tem o direito de, eu acho que é o momento que ela sai para a rua e começa a reivindicar. Então, Ana, eu acho que assim, a gente tem que ter claro o que, que é fazer política, o que, que é. É política sempre, sim. Estou falando muito. Não, é isso mesmo. E eu vou já engatar uma outra questão, mais polêmica ainda, que é assim, a gente tem falado muito, né? Bom, eu sou militante partidária, né? Estou organizada partidária, de forma partidária. A gente tem falado muito nesse campo da esquerda de um processo de reorganização. Muitos têm utilizado até a expressão Revolução Marielle, né? Que por mais trágico e dolorido que tenha sido essa Sim, perda, ela trouxe também aí um respiro coletivo das mulheres negras para dentro das instituições, né, e uma cobrança e um chutar de portas, digamos assim, e isso tem feito aí um pouco as instituições, as organizações sociais, os partidos, se mobilizarem, né, um pouco mais em torno dessas demandas. E tem uma coisa que você reflete muito, que é a questão da organização, né? O modo de organização dessas mulheres, dessas pessoas que vivem nessas comunidades, que é uma organização que se dá em torno de uma informalidade, né? De encontros informais, né? E que, de certa forma, o campo da esquerda perdeu um pouco esse espaço, né, de fazer parte desses encontros informais, tenta levar para dentro das comunidades, muitas vezes, uma certa dureza, né, da atuação política, com os formatos de reuniões e etc. E como isso, né, a quebra desse elo abriu brechas, inclusive, para que instituições conservadoras, entre elas as igrejas neopentecostais, né, ocupassem esses espaços do afeto e dos encontros, né, que são realizados na periferia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, porque se a gente está falando de um momento em que é necessário, né, produzir uma reorganização desse campo da esquerda, será que nós estamos dialogando da melhor forma possível? Será que nossa forma de organização é a forma de organização que permite a participação das pessoas?
Olha, Ana, você ah, fazendo essa pergunta me remete muito a uma cozinha. Quando mulher preta vai para a cozinha, né? Então, vamos lá, fazer uma feijoada, né? Eu vou fazer de uma forma bem metafórica, né? Mas é uma coisa assim, um traz a linguiça, outro traz o pai, outro pica a couve. E se você for prestar atenção nessa lógica da cozinha, não é uma cozinha de um grande chefe. Cada um faz um pouquinho, entendeu? E não tem esse comando de um grande chefe. Cada um faz um pouquinho. Isso é uma feijoada maravilhosa. Só que quando se faz essa feijoada, o que que acontece? Se conversa, tem olho no olho, entendeu? Né? Tem carinho, tem amor ali. E isso que eu percebo que quando você fala da questão dos afetos, né? Foi o que se perdeu. Eu acho que quando fala de afeto dentro de uma comunidade, tem a relação de anos, não é a relação de um, 2 dias. As pessoas conviveram e convivem. Nascer, viu o filho de uma crescer, viu o filho da outra, se tornam comadres, se tornam, sabe, tem esse tipo de relação, né? E eu acho que, assim, o que eu percebo é que esse modo duro de fazer política, né, de achar que esse povo não tem conhecimento, de achar que eu vou chegar dentro de uma comunidade com a minha verdade absoluta, né, sem saber de parar e ouvir e prestar atenção. Quando você para e escuta essas mulheres falarem, entendeu? Que é a mesma mulher que brigou por luta, que tem que ir no IML, entendeu? Reconhecer que o seu filho foi morto pela polícia. Só que não vai ninguém do partido político junto com ela para ir lá reconhecer o corpo do filho dela no IML. Ela não tem esse outro afeto. É sempre uma outra mulher que teve a mesma dor, ou então que passou pelo mesmo percalço, que vai acompanhar ela, tá? Então, quando fala dessa coisa sem afeto, né? Sem, eu acho que assim, política não se faz desta forma, né? De gabinete, porque as pessoas estão um pouco saturadas, porque o que eu aprendi esses anos todos sendo assistente social é que assim, é o pessoal, o povo tem uma sensibilidade para mentira, uma sensibilidade para saber que é um 71, que nem eles falam, não vem com caô, não vem com um 71 para o meu lado, que eles sacam. Então, assim, até para eu poder fazer a minha pesquisa como um trabalho acadêmico, entendeu? Eu não fui com esse com esse olhar, eu não fui imbuída de conhecimentos acadêmicos, não foi com essa intenção que eu entrei na casa. Eu fui para escutar, entendeu? Eu fui para escutar a vida delas, porque são poucas pessoas que param para escutar essas mulheres, pouquíssimas. Essa mulher, ela sofre opressão o tempo inteiro, ela sofre racismo o tempo inteiro, entendeu? Elas sofrem, elas entram num processo de luto, é constante, né? É constante. Então, assim, quando a gente fala dessa mulher, quando eu falo dessa resistência, dessa potência, dessa força, tem muita força. É muita força que elas têm dentro delas, né? De saber que às vezes vai abrir a geladeira e não tem nada para comer. Às vezes acontece isso, né? De receber desaforos ou desdenhos de patrão, ou então de ter feito uma faxina dentro
da casa das outras pessoas e chegar na casa dela não ter força para poder limpar a casa dela. É dessa mulher que a gente está falando. E não vem falar que essa mulher não tem consciência do seu papel, sim, que não tem consciência política. Ela tem, entendeu? Ela tem, sim. Só que são poucas pessoas que param para escutá-las, entendeu? Então, quando uma liderança de periferia vem ser líder comunitário, não dentro dessa performance de liderança sindical ou algum tipo de liderança formal, mas é um outro tipo de liderança, é porque ela tem esse olhar de igual para outra mulher, entendeu? É porque ela consegue entender o que essa outra mulher está passando, porque ela também passa, né? Então, quando fala, é porque tem um feeling, tem afinidade, são as mesmas dores, são as mesmas opressões, e aí disso vira uma resistência, vira uma potência para poder virar esse jogo. É isso que é incrível, que ninguém para prestar atenção. Como dentro de tantas opressões, ela consegue virar essa página e conseguir lutar, conseguir brigar, consegue reivindicar dentro dessa. Porque é só opressão dentro desse mar de opressões. É nesse sentido. Então, quando eu falo de potência, e quando eu falo que quando estou com elas, eu aprendo, é porque eu aprendo. Entendeu? É eu que aprendo. Isso não tem livro. Isso não tem na academia, isso não tem. E são histórias assim que são incríveis, que essas mulheres contam. É que poucas pessoas conseguem consegue perceber. E quando você fala que ela vai para as igrejas pentecostais, que falam, é por causa que elas usam justamente elas utilizam essa escuta, não é o pastor. Assim, eu vou falar o que é que acontece na realidade, né? Ah, vamos lá, vai ter como que é que fala? O sermão do pastor, vai ter o culto, vai ter tudo isso. Mas alguém já parou para conversar com alguém dessa mulherada aí que vai no culto? Como que elas se relacionam? Alguém já parou para escutar essa mulher sem o pastor? Entendeu? Não, entendeu? Tá aí, né? Caiu, Sim, voltou. E aí é isso que acontece, entendeu? Ah, elas utilizam a mesma maneira de fazer a feijoada, entendeu? Só que às vezes ela leva o nome do Senhor junto, entendeu? Mas o que eu estou querendo falar é que essa mesma maneira de fazer a feijoada, entendeu? Essa mesma maneira de fazer essa congregação, ou esse encontro, é a forma que elas têm de uma apoiar a outra, mas isso é entendeu? comum, inclusive, na Igreja Católica, né? Minha mãe, que é uma católica fervorosa, não vai me deixar negar isso, né? Então, os espaços, né, de convivência na comunidade, né, a igreja é um importante espaço, né, de convivência na comunidade. Acho que a Sim. diferença é que hoje a gente tem um fenômeno muito mais conservador dentro das igrejas, né, do que, digamos, de um campo libertário, progressista, de emancipação da sociedade. Uhum, Né? Então, uhum. acho que foi isso que a gente perdeu, mas de fato as igrejas elas sempre cumpriram esse papel
de troca de afetos, de troca de experiências, muitas vezes até de organizar a própria comunidade, né, em torno de alguma questão. Então eu entendo bem o que você está falando, né? Não é só ir lá para ouvir o padre ou o pastor, tem toda uma, né, um campo de relacionamentos, de sociabilidades envolvidos ali, né, das pessoas que frequentam. Eliette, eu queria te fazer uma outra pergunta que é o seguinte: feminismo negro e feminismos, né? Acho que a gente tem passado, né? A gente vive um momento de ascensão no Brasil da pauta do feminismo negro. Não que ele tenha surgido agora, né? Mas acho que agora ele foi talvez melhor traduzido para o conjunto da sociedade, né? E as pessoas estão mais abertas a ouvir um pouco sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre o feminismo negro, ou melhor, dessa relação entre a luta das mulheres negras, que não necessariamente aí estavam dentro do chapéu do feminismo, né, e Mesmo o assim. feminismo, digamos assim, mais institucionalizado, né, nas organizações, nos partidos aí dos anos 70 e 80. Bem, para essas mulheres que são brancas, né, que fizeram a luta sobre, do feminismo dos anos 80, né, 70, 80, com certeza elas saíram, né, para reivindicar os seus direitos, mas com certeza deixaram os seus bebês, as suas crianças, com uma babá negra dentro de casa. Começa por aí, né? Então, vamos fazer sim a luta na nossa emancipação do feminismo, desde que eu tenha alguém que possa cuidar dos meus filhos. Desde que eu tenha alguém que possa fazer a comida no meu lugar. Desde que tenha alguém que possa limpar a minha casa, né? E essa pessoa, com certeza, era a mulher negra, né? Que estava lá. Que a gente tem resíduos até hoje com o trabalho doméstico daí. Então, eu acho que assim, a gente tem que. Eu acho que muita coisa nessa pandemia também veio à tona, né? Mas aí a gente faz esse parênteses e vamos continuar a a nossa conversa. E aí, o que, que aconteceu, Ana? Ah, nessa década de 80, 70, 80, o acesso à informação, acesso à universidade foram para pouquíssimas mulheres negras. Então, a gente teve Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, né, que começaram a levantar, dentro do movimento negro, o papel da mulher negra, do feminismo negro, do feminismo negro. Então, como que a gente, mulher preta, fica dentro desse contexto, né? Mulher preta não tem direito, né? Então, eu acho que começou por aí. E aí, assim, eu vou estar pulando um pouco mais para agora, né? Que a gente teve uma grande parcela de meninas, né, e de mulheres que conseguiram ter acesso à universidade, a universidades boas, né? Através do acesso à universidade pública. E o que Você está eu falando dos últimos 15 anos, né? né, devido Tá. às cotas, né, que teve uma moçada boa que foi para a universidade, principalmente as meninas, as mulheres mais jovens, né, que chegou num ambiente que é totalmente branco, que se achou, que teve que ter muita resistência para permanecer dentro da universidade, porque é um espaço que ainda não aceita muito, né? A gente tem um acesso, mas as relações afetivas são com poucas pessoas, né? Dá para se contar nos dedos, né? E aí, assim, perceberam que estava num ambiente que
que era hostil, né? E que veio, então, uma luta, uma resistência de falar que a população negra agora está na universidade. E que muitas tiveram o conhecimento da Lélia, da Sueli, dentro desse contexto, que não foi dentro do contexto familiar. Tá? Isso, assim, foram pouquíssimas pessoas que tiveram essa informação dentro de casa, tiveram informação do que é negritude dentro da universidade, né? Então, Eu, assim, inclusive. então, teve a informação do que é negritude dentro da universidade, não foi dentro de casa. Então, isso criou um impacto quando esse pessoal chegou na universidade e falou: epa, eu não sou branca, não faço parte desse universo, mas eu tenho direito ao conhecimento, né? E veio todo esse, vamos estar falando, esse, não é choque, mas veio um choque, vamos estar falando aqui, um choque emocional diante dessa realidade branqueada que é a universidade, né? E aí veio, né? Eu acho que está vindo uma moçada agora que está falando realmente que está brigando por direitos, está colocando a pauta da mulher negra dentro da universidade, mas agora eu vou voltar um pouquinho, Ana, e Claro. né, para falar o quê? Que teve várias mulheres também que tentaram acessar a universidade através do ProUni e tudo mais, e não conseguiu. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma grande gama de mulheres periféricas, entendeu? Que tentou acessar a universidade, mas o que aconteceu? Não tem creche de noite, não tem com quem deixar o filho, né? Geralmente, essas mulheres não tem com quem deixar, porque à noite as pessoas querem descansar. Ninguém quer cuidar do filho do outro à noite. De dia ainda até vai, mas à noite querem ter o descanso, porque no dia seguinte a labuta é árdua, né? Isso me leva a uma outra questão, desculpa te interromper, né? Que é, Imagina. daria mais uma hora de papo, mas que é a vivência É, solitária dessa mulher também, né? Que não sim, tem aí um parceiro comprometido para ajudá-la sim, nessa caminhada. Tem a ver sim, com a sim. solidão da mulher negra, né? Tudo isso que a gente também já vem discutindo. Então, assim, existe, ainda tem umas que, é esse divisor que eu quero estar tentando falar. Umas que conseguiram entrar, ter o acesso à universidade, que entraram pelas cotas, tudo mais dentro de universidade, e tem outras que ainda não, entendeu? Que está lá na periferia, que não, às vezes tem que fazer uma pedagogia IAD, e olhe lá, entendeu? Sabe? E olhe lá. Né? Então, nada contra a IAD, não estou querendo falar mal, mas assim, eu estou querendo falar das condições, entendeu? Porque uma tem acesso aí à universidade e tudo mais. É isso que eu acho que o movimento de mulheres negras tem que ter esse olhar, porque tem muita mulher ainda na periferia que quer fazer um monte de coisa e ainda não pode, entendeu? Ainda não dá, né? Porque tem uma questão que não tem um estofo para que essa mulher tire esse tampão de cima da cabeça dela. Porque é um tampão de ferro que essa sociedade coloca, né? Inclusive, tem a ver com a própria estrutura das universidades, que são bastante centralizadas numa região, né? Então, você não tem uma democratização no sentido de levar campi para regiões mais periféricas, justamente para facilitar o acesso, a locomoção, Sim, o cuidado dos familiares, né? sim. E aí, assim, e isso não significa que esta mulher que está lá na periferia ela não esteja brigando por conquistar mais espaço. Ela está sim, entendeu? Eu conheço, eu tive o prazer de conhecer o pessoal, as meninas, eu quero até dar um alô para elas lá de Caieiras, entendeu? É Ah, um elas coletivo estão de aqui, mulheres, é um estão coletivo aqui. de mulheres, elas são poderosíssimas, entendeu? O coletivo de mulheres lá de Caieiras. Então, assim,
elas têm histórias, e é muito legal. E é história de resistência, né? História de resistência mesmo, Ana. Então, assim, quando elas falam que mora em Caieiras, é difícil, é distante, é porque tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. E assim, tanto eu falo das mães de luto de Sapopemba também, que são outras mulheres, né? Eu falo muito das empregadas, das trabalhadoras domésticas, que ainda, mesmo conheço trabalhadora doméstica que conseguiu ter acesso à universidade, mas não conseguiu largar o trabalho doméstico, né? Porque tem regras para algumas coisas, né? E aí, quando para você quebrar alguns padrões, é difícil, porque não dá para deixar de ganhar algum dinheiro para poder arriscar numa profissão nova que ela depende para dar o sustento da sua família. Então, assim, a gente, eu acho que tem que estar olhando, entendeu? Para essas mulheres. É para essas mulheres que estão tentando quebrar, sabe, os grilhões, que estão tentando quebrar ó, ó, paradigmas que são, sabe, que são projetados, que é difícil, é muito difícil, né? Agora a gente está numa crise econômica muito grande no país, né? Que elas estão tentando ser solidárias novamente, porque eu conheço um monte delas que estão no trabalho comunitário, né? Tentando para o pessoal não ser contaminado com o Covid, né? Mas elas estão aí trabalhando, lutando dentro. E é essa solidariedade que eu vejo que elas, eu acho que a gente que teve mais acesso, que a gente tem que voltar, dar a mão, entendeu? Voltar, tentar achar meios para que possa estar facilitando, tirar esse tampão que existe em cima da periferia, né? E mesmo dentro da periferia, o que eu observo é que tem uma grande pessoa, uma grande gama de pessoas que cursou a universidade, que teve o conhecimento e que está voltando para a periferia para fazer projetos alternativos. Entendeu? Então, eu acho que aí nessa volta, nesse retorno para a periferia, é que eu acho que vai sair grandes avanços, entendeu? Eu acho que a periferia ela tem a potência de se renovar, de se reviver, mas não dentro desses padrões, entendeu? Eurocêntricos, dentro desses padrões de classe média burguesa, não é isso. Não é isso, entendeu? Não é essa questão do consumo, mas acho que é essa questão da solidariedade mesmo que tem dentro da comunidade. Me estendi muito. Fala, Ana. Não, eu vou só cumprimentar aqui as pessoas, mandar aí um abraço para o coletivo de mulheres lá de Caieiras e região, que manifestou aqui. Cumprimentar as pessoas aí que são pesquisadoras da área da comunicação, a Eliane, o professor Denis, a Tatiana, que escreveu aqui, né, que dentro das igrejas evangélicas também tem grupos de mulheres negras hoje se organizando, então tem a rede de mulheres negras das igrejas evangélicas.
Então, é claro que a gente está falando aqui desse fenômeno conservador, né, Uhum. neopentecostal. Tem vários tipos de igreja evangélica, inclusive tem algumas bastante democráticas, né, que debatem democracia, debatem participação social, debatem desigualdades. Então, a gente não pode generalizar. Então, Sim. obrigada, Tatiana, por mandar aqui essa mensagem. E cumprimentar as outras pessoas que estão participando aqui, bastante gente hoje na live. A gente está chegando já ao momento final. Queria ficar mais uma meia hora conversando com você. Eu super me identifico com essa coisa da academia, né? Porque eu fiz universidade pública no Espírito Santo, então as desigualdades, elas existem, mas elas são um pouco menos marcadas do ponto de vista racial. Quando eu venho para São Paulo, que eu entro na USP para fazer mestrado, aí minha vida, tipo assim, dá um cavalo de pau, né? Porque eu acho que o ambiente que eu estudava talvez só tivesse eu de mulher negra estudando, né? O resto eram pessoas dos serviços gerais, né? E o professor Denis, que também era lá, que também é da ECA. E a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu e as colegas que estão aqui, inclusive, que fazem comunicação, que pesquisam comunicação, como foi importante a política de cotas, porque hoje você entra nas universidades, você entra na USP, né? E você consegue se reconhecer, né, em semelhantes, em pessoas parecidas com você, e muitas delas estudando, pesquisando a realidade negra brasileira, a história negra brasileira, a representatividade dos negros. Então, acho que, de fato, a gente deu um passo gigantesco, embora ainda não tenhamos chegado ao lugar que gostaríamos, mas a gente deu um passo importante, sim, com a política de cotas, né, nas universidades Uhum. públicas, né, com o ProUni, né, e a gente precisa hoje lutar, inclusive, para que essas políticas não sejam Sim. descontinuadas. Eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo, foi riquíssimo. É, já vou deixar o diálogo aberto aqui para a gente tomar um café juntas assim né, diminuir um pouco aí os riscos de contágio, porque tem muita coisa que você traz que estão nas minhas reflexões aí dos últimos anos, dessa forma de fazer política, do que né, as instituições enxergam do que é fazer política, do como que a gente envolve as pessoas, né, nesta política, trazendo elas para cá, mas sem apartá-las da política do cotidiano, né? Uhum. Então, isso tudo tem sido umas reflexões que eu tenho feito aí nos grupos nos quais eu participo, e você traz bastante disso na sua fala. Eu queria muito conversar mais sobre isso lá na frente. Mas como a gente está Perfeito. terminando, eu queria te perguntar uma coisa. Aqui em São Paulo, né, a gente tem um desafio que é pós-pandemia, né? E a gente sabe que o município, a cidade de São Paulo, fez muito pouco, né, do ponto de vista econômico, social, a maior parte das ações foram muito centradas aí na questão do isolamento, da higiene, né, da crise sanitária, Uhum. mas não está se pensando um planejamento para o pós-pandemia. E a gente sabe que a maioria dessas famílias afetadas, elas são, né, encabeçadas por mulheres pretas, né? Que além de ter que fazer o corre de garantir o alimento, ainda tem que cuidar dos doentes, porque também, né, a tripla jornada ela fica ainda muito mais pesada num momento de crise como essa. Como é que você está vendo isso aí para finalizar? O que a gente pode fazer, né? O que você já pensou, você já refletiu sobre isso? Pensando, né, num processo aí mais de médio prazo. Eu acho que a gente vai ter um outro recomeço, né? Eu acho que muitas das histórias que eu escutei por lutar por creche, conseguir escola, eu acho que a gente tem que estar revendo agora como manter o pouco que nos resta, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem falando que as escolas vão voltar, mas não tem verba para fazer a redequação das salas de aula
porque não tem verba para educação. Quer dizer, se voltar a escola na periferia já é complicada, porque já não tem professor, né? A gente tem muito poucos professores, há, há uma lacuna, né, de profissionais. No posto de saúde, depois que acabou os mais médicos, também teve uma lacuna de médico no posto de saúde, né? Eu acho que assim, a gente vai ter que ser muito criativo, né? Vai ter que a gente usar a criatividade novamente, porque a gente está aí nesse processo de desgoverno muito grande, né? Essa implementação de Estado mínimo que estão tentando colocar, ou estão que está já a caminho, eu acho que a gente tem que brigar novamente para conseguir os nossos direitos, né? Os nossos direitos que são garantidos pela Constituinte, e que está muito difícil, né? Dentro desse contexto neoliberal que nós temos. Mas eu acredito muito na potência. É isso que eu sempre falo. Eu acredito demais nessa potência, entendeu? Essa potência que essa mulherada tem, esse processo de reinventar que essa mulherada tem, de fazer a comida render, né? Do arroz, fazer bolinho de arroz, sabe? O reinventar o simples, né? Que não é mais. Já é, mas a gente tem que saber lidar com o simples e dele conseguir ir adubando para ficar um pouco mais complexo. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Ana? E, e assim, eu acredito muito na potência que essa mulherada tem, na potência que o povo brasileiro tem. Não quero ser ingênua, entendeu? De maneira alguma. Eu sei que é tempos muito. A gente tá muito difícil, né? Mas eu não quero desacreditar. Eu tenho que acreditar na potência da gente, entendeu? E eu sei que isso tem plenas condições de acontecer, entendeu? Então, difícil, tá? Mas não tá nada impossível. É aquela história, né? Combinaram de nos matar, mas nós seguimos Sim, combinando aí de não morrer e de não fazer morrer. enfrentamentos, né? Eliette, A muito gente obrigada, sempre viu? teve essa história, né? Essa história de resistência sempre nos acompanhou, né? Então, teve muita gente que foi pro açoite, mas ainda conseguiu sobreviver. Eu acredito nisso. Muito bem. Eliette, muito obrigada por participar aqui do Ana Miel que Entre Visitas. Espero poder recebê-la um dia aqui na minha casa, depois que o isolamento terminar, né? Que a pandemia, na verdade, terminar. E agradecer sua presença, sua fala, sua contribuição, agradecer todo mundo que participou aqui hoje, né, dessa live maravilhosa. Fique à vontade aí para se despedir. Eu quero dar um abração virtual, né? Mas eu preciso de abraço, porque abraço alimenta a gente, mesmo que seja virtual, né? E assim, o recado que eu dou, Ana, é que assim, a gente está num momento que ninguém pode largar a mão de ninguém mesmo. Tem que ser rapidinho, porque faltam 10 segundos. Tá. Então, assim, o que a gente não pode, a gente, mulher preta, é não largar a mão de ninguém.